O que vem à sua mente quando vê este martelo e talvez lembra o juiz ou juízo? Efectivamente, esse martelo simboliza aquele dia quando o juiz determina a justificação ou condenação dos acusados. Nós estamos vendo nessa semana a justificação pela fé no Antigo Testamento. E nós vamos ver se essa justificação do Antigo Testamento é diferente no Novo Testamento com o Antigo Testamento. Nós vamos dividir nossa lição da Escola Sabatina em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro de Gálatas, do verso 1 ao verso 5, que fala sobre aqueles Gálatas fascinados. E nós vamos falar a segunda parte sobre como Deus definiu, como Paulo definiu a justificação no Antigo Testamento. Tudo bem? Vamos começar então pela primeira parte. Paulo chama aos Gálatas no capítulo 1 de irmãos. Agora vai para o capítulo 3 e ele chama de insensatos. Como é que muda essa linguagem? Porque à medida que ele vai avançando no tema, ele quer aprofundar mais a diferença do que ele ensinou com o que eles agora estavam aprendendo de outros mestres falsos. E ele disse, quem os fascinou, como dizendo, que elemento externo veio e hechizou vocês com outras doutrinas? Se vocês viram com seus olhos, se vocês escutaram a doutrina de Cristo com seus ouvidos. Inclusive em passagem da Bíblia, no livro de Gálatas 3, 1, que diz, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado. Vocês viram isso? E agora, por que estão vocês diferentes? Houveram pelo menos dois motivos por que eles foram fascinados por outra classe de doutrinas. Em primeiro lugar, porque eles não tinham profundidade da pecaminosidade deles. E em segundo lugar, eles não reconheceram o significado profundo da morte e o sacrifício de Jesus. E Paulo termina dizendo, quando vocês foram convertidos, foi pelas obras da lei ou pela fé? Sem dúvida, eles lembravam que foi a graça de Deus. Não tiveram que fazer uma série de ritos, cumprir uma série de ritos para serem justificados, ter paz que eles tiveram. E então, Paulo termina dizendo que essa é a única forma de aproximar-nos a Deus e receber a graça e também a justiça de Jesus. Na segunda parte, nós vamos ver agora como foi a exposição de Paulo perante os judeus e eles sobre como é que acontecia a justificação pela fé no Antigo Testamento. E ele começa falando de Abraão. E no verso número 6, Paulo agora fundamenta a sua argumentação levando-os a todos a Abraão. Abraão era um personagem importante para os judeus. Era considerado o pai da fé. Inclusive, Abraão foi quem recebeu a ordem de Deus para poder ter aquela circuncisão, que era um sinal de pacto. Agora, quais eram os conceitos? Eu diria as duas compreensões diferentes. Os judaizantes diziam por seu lado que Abraão foi justificado pelas obras da lei. E Paulo dizia, por outro lado, que foi justificado pela fé. Onde e que passagem eles usaram no Antigo Testamento para dizer que foram justificados pelas obras da lei? E nós vemos aí Gênesis 26, verso 5, que diz, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus estatutos. Ele disse que guardou sim e que obedeceu sim, mas não disse que por causa disso ele foi justificado. Agora, Paulo refere a Bíblia e vai para Gênesis capítulo 15, verso 6, e ele diz, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui há uma declaração de fé para ele convertir-se em uma pessoa justa e só pela fé, só crer. E agora eles estão realmente comocionados. Por quê? Porque Paulo usou a palavra de Deus, Paulo usou aquela pessoa, exemplo para eles, que era Abraão. E Paulo conclui isso no capítulo 3, afirmando que a fé é uma crença em Deus
e não como uma ação de Deus, uma ação perante de Deus. É só crer em Deus. Agora, na segunda parte nós encontramos um segundo argumento de Paulo, quando diz que a justificação pela fé é também assim para os judeus, para os gentios também. Porque quando Deus abençoou Abraão, ele, através dele, abençoaria todas as famílias da terra. E isso está no livro de Gálatas 3:8. E ele pega essa passagem de Gênesis 12:3, quando diz: em ti serão abençoados todos os povos da terra. Esses povos significam gentios. Quer dizer que a bênção da salvação e a justificação pela fé, como foi com Abraão, também seria igual com os gentios. E Paulo termina com duas referências do Antigo Testamento para fortalecer ainda mais o conceito da justificação somente pela fé. E ele usa Abacuque, capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela fé. E depois ele usa outro texto de Levíticos 18:5, que está no livro de Gálatas 3:12, que diz: aqueles que observaram os seus preceitos, por ele viverá. Aqui não está dizendo que serão justificados pela observância dos mandamentos, sino que nesse caminho que são os mandamentos de Deus, tem que caminhar. Por eles andarão, por eles caminharão, por eles viverão. E então, aqui há uma clara conclusão no final. Ele termina dizendo, no capítulo 3 e o verso 10 de Gálatas: os que são das obras da lei estão baixo de maldição. Por que ele disse isso? Por uma simples razão. No Antigo Testamento, nós podemos ver dois grandes conceitos. Em primeiro lugar, Deuteronômio 28:1 até o verso 14, diz que a lei de Moisés tinha bênçãos. E as maravilhosas bênçãos para aqueles que obedeciam às leis de Deus. Mas também no capítulo número 27, verso 15 ao 16, Moisés aí diz que há terríveis maldições para os desobedientes. Maldições. Quer dizer que quem não obedece à lei de Deus recebe muitas maldições, está em maldição. E ninguém consegue guardar os mandamentos de Deus sozinho. Ou ninguém conseguiria jamais guardar os mandamentos para salvar-se. Porque se ninguém consegue, então todos são malditos. E essas maldições não dizem que a lei é maldita, senão os que não guardam e não conseguem guardar os mandamentos de Deus recebem maldição. E Paulo conclui dizendo, no Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quer dizer que se a lei nos condena à morte, Cristo nos restaura para a vida. A lei nos mostra o pecado e se nós não guardamos, nós estamos embaixo da lei. Então Deus disse, vocês podem viver guardando a lei, mas isso não acontece, senão é que Cristo nos resgata através da fé que se estende para pedir ajuda. Nós temos duas aplicações, talvez, no final dessa lição. Em primeiro lugar, quais são as bênçãos de ser justificados pela fé? Em primeiro lugar, ser feitos justos perante Deus. E só os justos herdarão a vida eterna. Em segundo lugar, uma promessa que termina Gálatas 3:14, dizendo: receberão a promessa do Espírito Santo. Se Ele está conosco, nós somos libertos do pecado e considerados justos, o Espírito Santo nos guiará por todos os caminhos da justiça. Eu gostaria de terminar apenas dizendo a vocês que a palavra de Deus foi o argumento mais importante que Paulo usou. Ele se deixou orientar pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos mostra a verdade, o caminho e a vida. E que Deus possa usar a palavra para orientar-te, guiar-te. E não só mostrar-te o caminho, sino também libertar-te do pecado. Jesus é o único que nos pode libertar do pecado e a palavra nos leva a Cristo. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra, que cada dia possamos ler a Bíblia para encontrar o remédio
que é Cristo Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Estamos aqui nos estudos e no Salão de Cultos da Divisão Sul-Americana. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.